Kiev desde o começo da invasão russa. O conflito vai completar um ano na sexta-feira. Por questões de segurança, a visita de Biden foi mantida em sigilo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas 5 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro de 2023, nós vamos juntos até o meio-dia, repercutindo muito do que tem acontecido no mundo esportivo, em meio ao carnaval, que é o seguinte, o esporte não para e o que teve de notícia nesse final de semana, demissão do técnico Mozart, Ponte cada vez mais líder na Série A2 do Campeonato Paulista, parte dos grandes já jogando, a outra metade jogando hoje também amanhã, quer dizer, tem muito assunto pra gente conversar, bater um papo e, claro, receber a sua participação aqui no CBN Esportes, começando com os destaques de hoje. E começando pelos clubes da capital, destaque de Gabriel Dudziak. Santos e Corinthians venceram no domingo de carnaval. Na Vila Belmiro, o Peixe marcou com 1 minuto de jogo contra a Portuguesa, o que abriu caminho para a goleada, 4-0, com 2 de Marcos Leonardo e 2 de Mendonça. Já o Alvinegro de Itaquera sofreu com as finalizações do Mirassol, mas teve um aproveitamento quase impecável nas chances criadas e venceu por 3-0, com 2 de Roger Guedes e 1 de Renato Augusto. O São Paulo joga na terça contra o São Bento em Sorocaba, enquanto na quarta o Palmeiras recebe o Bragantino. Valeu, Gabriel Dudziak. Agora o destaque dela, a macaquina da Série A2. Que isso, hein? Ninguém consegue parar esse trem desgovernado na tabela de classificação. Antônio Lupi, bom dia. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. No duelo do até então líder contra a vice-líder, Ponte Preta e Portuguesa Santista, a Ponte até tomou um susto, mas venceu de virada pelo placar de 3-1. Resultado que matematicamente classificou a Ponte Preta para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. E o técnico Hélio dos Anjos ganhou alguns problemas para a próxima partida contra o Primavera, quarta-feira, às 7h30 no Moisés Lucarelli. Fiquem atentos, hein? O jogo é quarta-feira, não no dia 1º de março. Esse jogo foi antecipado. Daqui a pouco o Antônio Lupi traz mais detalhes, mas o próximo compromisso da Macaca já é na quarta-feira, às 7h30 no estádio Moisés Lucarelli. A Marquês de Sapucaí tá lotadinha, tem desfile, tem blocos no Rio de Janeiro, mas tem futebol carioca também. O destaque dos clubes do Rio com Carlos Alexandre. Flamengo vence o Resende e dispara no Campeonato Carioca. Equipe rubro-negra agora concentra suas forças para a Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai até Quito enfrentar o Independiente Del Valle na altitude de 2.850 metros acima do nível do mar. E agora o destaque do Guarani, que coisa, hein? Demissão de Mozart, derrota para Ferrinha. E eu falei na redação, na sexta-feira você vai se lembrar, Antônio Lupi. Cuidado com o João Veras. Falei ou não falei? Eu também falei.
Então Falou. falamos. Na verdade, Porque- eu vou ser responsável aqui. Eu falei que se o João Vera jogasse, o Guarani ia ganhar. Queimei a língua. Queimou a língua. E eu falei o contrário. Sim, eu você falei, falou que- eu falei que se ele. Eu falei o seguinte: o problema de João Veras é assim. Quando ele não quer, ele não joga. Mas quando ele tem alguma coisa que faz com que ele fale, não, hoje eu vou jogar, porque futebol ele tem. E o jogo era contra o Guarani. Isso já era mais do que suficiente para ele ter vontade de jogar. E tudo isso aconteceu nos últimos minutos da partida. O Guarani estava até conquistando um empate importante contra a Ferroviária, só que aos 46 minutos do segundo tempo, a Locomotiva marcou o gol com o João Veras, gol que deu a vitória ao time de Araraquara. Derrota que elimina qualquer chance do Guarani de classificação e nas duas últimas rodadas o Bugre vai lutar para permanecer na principal divisão do estado de São Paulo, sem o técnico Moser, que foi demitido logo após a derrota para a Ferroviária, e agora o Conselho de Administração está em busca de um novo treinador. Por enquanto, Moisés Moura, da equipe Sub-20, comanda a equipe. Daqui a pouco a gente vai falar dos nomes que foram cogitados e aqueles que estão na pauta da diretoria para comandar o Bugre na sequência de 2023. E vamos também fazer contas. Vamos usar a calculadora, a nossa matemática. A gente não é muito bom de matemática não, mas vamos fazê-la para saber aí das possibilidades, trazer, claro, os confrontos, né, que existem daqui para frente. Guarani tem um confronto importantíssimo contra a Internacional de Limeira, tem o Palmeiras na última rodada, quer dizer, vamos às contas para saber se o Bugre corre risco, que corre, mas se é grande ou não. E agora o destaque da nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Chego trazendo mais uma situação chata ao nosso futebol. Neymar lamenta nova lesão e desabafa nas redes sociais. De novo, escreveu o atacante. Brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo direito neste domingo na vitória do PSG sobre o Lille. O local da contusão é o mesmo que tirou Neymar de 2 jogos da última Copa do Mundo. Mbappé manda mensagem de apoio ao companheiro. E ainda, matador de fora, ainda mais decisivo nesse começo de ano, Hulk está fora da estreia do Galo na Libertadores. Atacante foi diagnosticado com Covid e nem viajou para a Venezuela, onde o Galo encara o Carabobo na quarta-feira, jogo de ida do mata-mata valendo vaga para a terceira fase da competição. E mais, a skatista Raíssa Leal e o surfista Felipe Toledo foram indicados para o prêmio Laureus, edição 2023, que é considerado o Oscar do esporte brasileiro. Os brasileiros estão concorrendo à premiação de melhor atleta de ação. Outros astros do esporte, como Messi, Nadal, Max Verstappen e Stephen Curry, aparecem entre os finalistas ao título de esportista do ano. Os vencedores serão escolhidos por um júri composto por 71 das maiores lendas do esporte de todos os tempos, Pio. Ah, Fadinha merece esse título, hein? Vamos torcer por Raíssa Leal. Só algo aleatório aqui, Djokovic está muito próximo de se tornar um dos jogadores da história do tênis mundial a ficar mais semanas no topo da ATP. É engraçado como as pessoas torcem contra, né? O cara é um fenômeno, mas todo mundo torce pra ele perder. É chato, é mala, é arrogante, é isso que acontece. Bom dia, Carlão de Freitas. Estou sentindo uma áurea, uma energia, Carlão de Freitas, muito grande vindo da sua parte hoje. Desde a hora que chegamos na redação, falei, que isso, Carlão tá voando nessa segunda de carnaval. Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Voando, né, Pio? Voando. Carnaval, mas segunda-feira trabalhando. E assim que tem que ser. Temos que produzir em meio ao carnaval. E um carnaval pelo menos agitado aqui na cidade de Campinas, né? A parte esportiva do carnaval, a ponte tranquila na 2, uma vitória importante, uma vitória contundente diante da Portuguesa Santista. E o Guarani dando vacilos, né? Deu vacilo em Araraquara, teve aí a situação do técnico Moser de Santos, a demissão do técnico Moser de Santos. E está pagando para ver. Eu ainda acredito em permanência, talvez ali no fim da última rodada 11 pontos, até 10 pontos.
né, possam sacramentar aí a permanência do Guarani, mas é melhor prevenir. Então, que tal uma vitória sobre a Inter de Limeira para ficar tranquilinho, não precisar aí do jogo contra o Palmeiras, e aí sim, realizar um planejamento melhor para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas precisa ter muito foco para esse jogo, possivelmente no estádio do Limeirão com portões fechados. Mas o Guarani precisa dessa vitória para afastar qualquer possibilidade de queda. E você pode mandar sua mensagem, pode e deve, participe com a gente através do WhatsApp 19 991869070. O Derivaldo Souza já tá mandando mensagem aqui pra gente. Bom dia, Pio e equipe da CBN, fala aí do Verdão. Ah, Verdão, como é fácil torcer pro Verdão. Até quando ele não joga, ele ganha, cara. Coisa impressionante. A gente vai falar já do Palmeiras. O Fabiano Romancini manda aqui, ó. Como sempre, o time joga mal e quem paga o pato é o técnico. O futebol brasileiro não vai mudar nunca. Falando da demissão do técnico Moser. Mande também a sua mensagem aqui no WhatsApp ou então no chat lá no youtube.com/CBN Campinas. CBN Esportes com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Onze horas 17 minutos, Mário Quintino chegando com a gente nesse carnaval com muitos problemas pelas rodovias. A gente vem acompanhando todas as notícias, né? Infelizmente, do litoral. Como que tá a situação? Como que tá a situação aqui pela região nesta segunda-feira? Traz as informações aí pra gente. Marinho, bom dia, boa segunda. Boa semana, Pio, para você, para todo mundo que nos acompanha. A semana, como você bem falou, começando aí com diversas ocorrências, não é, pelas rodovias. Tem a questão lá do litoral norte, que a situação ainda é bastante complicada. Inclusive, tem informações aqui do Departamento de Estradas de Rodagem que ainda tem interdições acontecendo tanto na rodovia Rio Santos, principalmente lá no trecho de Maresias, quanto pela rodovia Mogi-Bertioga. Então, situação ainda bastante complicada lá no litoral norte. A gente vai seguir acompanhando e trazendo também atualizações. Falando também da nossa região, Pio, a gente registrou mais cedo um acidente no quilômetro 106 da rodovia Anhanguera, em Sumaré. Esse acidente na pista marginal, para quem vai em direção de São Paulo, ainda há um trabalho acontecendo ali no trecho da rodovia, então prefira seguir pela pista expressa ou então na Bandeirantes. A Bandeirantes é um bom caminho, tanto em direção de São Paulo quanto no sentido do interior. E rapidamente na Santos Dumont, tem obras para quem vem em direção de Campinas, à altura do quilômetro 68, proximidades de Viracopos. Atenção também na Santos Dumont. Pio. Obrigado, Mário. Bom carnaval. Para vocês também um abraço, até mais. Está chegando o vencimento da cota única do IPVA placas 9 e 0. Para simplificar, baixe o Super App do Gringo e resolva com poucos cliques. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
Recentemente nós tivemos um dos sets mais longos, né, da história da Superliga Masculina de Vôlei, em uma partida do Vôlei Campinas contra o América. A gente comentou muito sobre isso, foram 48 minutos aquele set que terminou 38-36 para os mineiros. E o jogo entre Minas e Suzano, que aconteceu no último sábado pelo retorno da Superliga, aconteceu de novo. Ainda mais, foi o set mais longo em pontos da história da Superliga, 46-44 para o Suzano. O jogo aconteceu lá na Arena em Belo Horizonte com 1 hora de duração. Rapaziada, na Superliga tá gostando de set longo. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Toque de Ouro, com André Heller. Segunda-feira é dia de Toque de Ouro aqui no CBN Esportes. Nosso André Heller tá com a gente. Bom dia, André. Muito bom dia a todos. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, Carlão. E a todos que nos acompanham. Você se lembra qual foi o set mais longo que você disputou, André? Meu amigo, os sets mais longos que eu disputei foram aqueles sets na época que nós tínhamos vantagem ainda. Então, quando eu falo dessa quantidade de tempo, eu estou falando no que diz respeito realmente ao quanto demorou o jogo. Pio, eu jogava na época que o jogo ia até os sets iam até 15 e tínhamos vantagem, jogávamos jogos de 4 horas. Agora, meu amigo, 46-44 é incrível, é quase inacreditável. É quase inacreditável. Era comum passar de 1 hora os sets quando tinha a vantagem, né, André? Muito comum, muito comum. Não sei se todos lembram deste período, mas até 1998, aproximadamente, os jogos de vôlei, os sets, na verdade, iam até 15 e o ponto só era efetuado a partir do saque do próprio time que botou a bola no chão, né? Então, eu lembro de jogos, Pio, que o jogo estava 2-2 e o set já tinha 40 minutos. Uhum. Então, eram jogos inacreditáveis. Era um outro tipo de trabalho físico que tínhamos que fazer, né? O vôlei tinha uma preparação física muito focada na parte aeróbia. Corríamos muito, eu lembro de fazer treinos de 12 quilômetros correndo, porque a parte aeróbia era muito importante. A partir de 98, entrou também a função do líbero, houve as mudanças dos testes, nos sets, fizemos alguns testes, né? Não sei se vocês lembram disso, mas testamos sets de 20 pontos e a partir do 20º ponto, o cronômetro que determinava o final do set. Então, nós fomos cobaias de alguns modelos até encontrarmos o modelo atual e ideal. Para o público, para o torcedor, para quem acompanha o voleibol, sem dúvida nenhuma, essa forma de ir a 25 sem a questão da vantagem é muito mais legal, né, André? Muito mais legal, muito mais dinâmico, muito mais interessante. A carreira dos atletas passou a ser mais longeva, Pio,
porque eu lembro de meus colegas parando de jogar com 28, 30 anos, porque jogos duravam uma eternidade e não há joelho, não há articulação, não há coluna, não há ombro que aguente um jogo de 5 horas. Então, ficou muito mais interessante para o público e ficou muito mais, digamos assim, bonito de ser transmitido pela televisão e pelo rádio, né? Imagina uma emissora como a CBN ou uma emissora de televisão tendo que transmitir um jogo que poderia durar 5 horas, né? Como planejar isso numa grade de programas? Então, o voleibol, a modalidade ficou também muito mais atraente, muito mais comercial nesse sentido. Fora Carlão de Freitas, que tinha muito daquela história assim, que eu sempre acompanhei voleibol, e aí tinha muita gente. Meus pais, por exemplo, eles me perguntavam, mas o time colocou a bola no chão, por que não foi ponto? Putz, aí pra você conseguir explicar, Carlão, era uma dificuldade. Sem dúvida alguma. Bom dia ao André. Realmente era uma outra dinâmica, né? E agora com 25 deixa o jogo muito mais emocionante. Se bem que, como você disse para o André, hoje cada 38 a 36, Nossa, um negócio meio maluco, né, Pio? Muito, muito. Acho que e essa questão, a gente tem visto muitos sets longos nessa Superliga, inclusive. O fato dos times estarem muito iguais também tá fazendo com que isso aconteça, André? É incrível esse movimento que o vôlei está fazendo também, sabe, Pio? Ainda o que rege, um dos componentes que rege a performance da equipe ainda é o poder aquisitivo, sem dúvida nenhuma, em função das contratações, né? Não à toa, Sada Cruzeiro continua sendo destaque, o Minas, e por aí vai. Algumas equipes, são poucas, infelizmente, que têm esse poder aquisitivo. Porém, a gente está vendo um movimento também de diminuição desse fator de financeiro no que diz respeito à performance da equipe. Nós vemos equipes com orçamento baixíssimo, um orçamento que é 1/10 do orçamento de um Sada Cruzeiro, de um Minas Tênis, por exemplo. Olha só, deixando muito caro a derrota, sabe? Por vezes até conquistando uma vitória. Então, é um movimento que o vôlei brasileiro está fazendo de equidade no que diz respeito à performance, muito interessante, que a gente precisa observar para entender melhor. Não posso aqui bater o martelo e traçar e dar um diagnóstico para todos, mas é um movimento que precisa ser estudado, analisado, e precisamos entender se este movimento é positivo ou negativo. Há quem diga que o nível do Campeonato Brasileiro diminuiu, há quem diga que essa equidade, esse equilíbrio indica um bom nível no Campeonato Brasileiro. Eu prefiro ainda não dar nenhum diagnóstico e ficar analisando para entender aonde este movimento nos levará. André, olhando a tabela de classificação, e para a gente terminar o nosso papo, o Vôlei Renata caiu mais uma posição, é o 4º colocado agora. Então o Cruzeiro segue na liderança, Minas vem na sequência, e a equipe de Guarulhos, que vem dando trabalho esse time, coisa impressionante, está na 3ª colocação. E a gente até analisa, se a gente for analisar aqui em termos de pontuação, o São José tem uma pontuação alta se a gente levar em consideração que eles perderam ainda os pontos por conta daquela partida na estreia da Superliga. Deixando até a questão do que a equipe vem apresentando em quadra, que é algo que a gente sempre discute muito aqui no CBN Sports. É preciso analisar essa questão de classificação pensando na próxima fase da Superliga e no confronto que terá pela frente, André? Pio, até bem pouco tempo atrás nós focávamos na performance, né, aqui nos nossos comentários, no nosso encontro, até porque a nossa condição em segunda posição nos permitia não olhar tanto a que altura estávamos da tabela. Porém, agora o olhar para a performance também precisa dividir o olhar, o foco na posição da tabela. Agora começa a ficar uma posição perigosa, não pela posição em si, mas pelo movimento de recuo que estamos tendo, né? Caímos 2 posições, estamos em 4º lugar.
Cada vez nós nos aproximamos da parte mais importante da fase classificatória, do retorno, para depois entrar na fase dos playoffs, que todo mundo sabe, até o nosso discurso, o nosso argumento retórico sempre, que começa um outro campeonato nos playoffs. E uma posição na tabela ruim nos levará a um confronto, a um cruzamento ruim na fase dos playoffs. Ainda há tempo de total recuperação, até porque não estamos numa posição tão ruim assim, em comparação com o segundo lugar, e até pela quantidade de pontos que tínhamos em relação aos outros adversários, sim. Mas temos agora que cuidar dessas duas questões, até porque elas andam juntas. É um momento de análise, de reflexão, mas também é um momento, de novo, né, Pio? Eu corro o risco aqui de ser sempre repetitivo, de muito trabalho. O último jogo contra o Sada Cruzeiro mostrou a força do Cruzeiro, muito agressivo, sobretudo na fase ofensiva, que é a fase de saque e relação de bloqueio e defesa, muito, muito agressivo, né? Minou totalmente uma chance de vitória, sobretudo quando a gente fala dos saques ou das bombas que o Lopes disparou contra a nossa equipe. E a nossa equipe um pouco ainda acuada, entendendo como se recuperar, né? A impressão que nós temos, né? Eu faço exercício sempre de tentar ter o olhar do torcedor, o olhar dos agentes externos, é que a equipe passa por uma crise de identidade e talvez isso não seja um equívoco, sabe? É necessário construir a nossa identidade, fazer algumas mudanças, buscar algumas alternativas de jogo, talvez mais velocidade de jogo, né? Entender como a gente pode agredir mais no saque, mesmo optando pelo saque flutuante. Então, são análises que estão sendo sempre feitas por parte da equipe, né? Por todo o projeto, sobretudo a equipe técnica e os jogadores. Eles estão trabalhando, neste momento estão se recuperando, estão descansando, porque o descanso é importante, mas a partir de amanhã, em pleno carnaval, a equipe volta a trabalhar a 1000 por hora, porque não podemos mais perder tempo. A fase, o período é de alerta total, não digo crise, mas de alerta total, porque temos que voltar a reconstruir e buscar a melhor identidade da equipe. André Heller no nosso Toque de Ouro. Obrigado, André. Bom carnaval. A fantasia do Thor que você colocou no seu Instagram, o seu cabelo teve uma época que era parecido. Hoje teria que ser com peruca. Valeu, André. Pio, eu sei. Hoje em dia eu tomo um chá muito poderoso. Quem está nos assistindo sabe disso, que é o chapéu que eu estou usando hoje. Mas eu tenho que fazer um parênteses, vou tomar o tempo de vocês. Eu estou com muitos ciúmes nesse momento, porque estou vendo essa foto atrás de vocês, tá? Vocês todos abraçados. Verdade. Isso me gerou um pouco de inveja, de ciúme. Eu espero que nos planos pensem que eu também possa estar aí nessa foto muito bonita, abraçado com vocês também, viu? Segunda-feira você estará nela, segunda que vem, pode ter certeza. Abraço, André. Abraço, bom carnaval a todos. Valeu. Repórter CBN, a gente já volta. CBN, Central Brasileira de Notícias. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Foi só uma latinha. Relaxa, tô acostumada. Eu tomo cuidado. Nunca aconteceu nada. É só até ali. Neste carnaval, não dê desculpas. Se beber, nem pense em dirigir. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Mais de 1.400 pessoas estão fora de casa nas cidades do litoral norte atingidas pela chuva do fim de semana. A informação foi confirmada ao CBN São Paulo pelo subdiretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Major da PM, André Luiz Hennickel. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o número de desaparecidos chega a cerca de 40. Ele também afirmou que pelo menos 40 casas foram soterradas. Até o momento foram confirmadas 36 mortes. No litoral sul paulista, a cidade de Guarujá registrou o maior volume de chuva dos últimos 70 anos. Foram 400 milímetros em 24 horas, registro superior à média do mês de fevereiro. Mais de 400 pessoas estão fora de casa e a prefeitura decretou estado de calamidade. No município de Santos, o porto chegou a fechar no fim de semana e uma escuna afundou. Não há registro de vítimas. As cidades de São Vicente, Praia Grande e Mongaguá também foram afetadas. A Paraíso do Tuiuti vai abrir o segundo dia de apresentações das escolas de samba do Rio de Janeiro às 10 da noite de hoje. Também vão desfilar Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor e Viradouro. A primeira noite teve como destaques Acadêmicos do Grande Rio, Unidos da Tijuca e Estação Primeira de Mangueira. Também passaram pela Sapucaí, a Império Serrano, a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Acadêmicos do Salgueiro. A Rússia foi alertada da visita surpresa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Ucrânia, apenas poucas horas antes da viagem. A informação foi confirmada pelo conselheiro de segurança nacional do chefe do executivo americano, Jake Sullivan. Ele disse que a iniciativa é uma confirmação do compromisso de Washington com Kiev. Biden prometeu mais 500 milhões de dólares aos ucranianos. A guerra vai completar um ano na sexta-feira. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Toda segunda-feira também é dia de Direito Desportivo aqui no CBN Esportes e recentemente a CBF divulgou várias regras em seu regulamento para a disputa do Campeonato Brasileiro. A gente tem falado, por exemplo, da questão do racismo e ela inseriu também no regulamento a questão da perda de pontos. Dr. João Felipe Artioli explica para a gente um pouquinho sobre essa inserção e as questões que podem ser discutidas por trás de tudo isso. Bom dia, doutor! Bom dia, Pio e ouvintes do CBN Esportes. A CBF definiu a possibilidade de aplicar punições esportivas aos clubes por infração de cunho discriminatório. Agora, eventual punição será imposta administrativamente. Não há precedente do tipo nas principais competições de clubes da Europa, mas por mais bem intencionada que a CBF esteja, a legalidade poderá ser questionada. Segundo a nova regra, os atos de cunho discriminatório podem ser punidos com multa, perda de mando de campo ou jogo na casa do mandante sem público e perda de pontos, não necessariamente nesta ordem, e podem ser aplicadas de forma cumulativa, independentemente das sanções de natureza disciplinar que venham a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. A Lei Pelé já autoriza que sejam aplicadas punições, que podem ser até de suspensão e desfiliação, mas desde que haja processo administrativo assegurando o contraditório e a ampla defesa, direito que também é garantido pela Constituição Federal e pelo Código Civil. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva também estabelece punição para esses casos, inclusive com a perda de pontos e exclusão da competição. E essas punições somente poderão ser aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva. A questão é se a CBF, enquanto entidade de administração desportiva, tem competência para impor, por meio de regulamento, punições além das estabelecidas por lei, e aplicá-las sem ter estabelecido o procedimento para tanto, com o risco de resultar no bis in idem, ou seja, punir duas vezes pela mesma infração. Seja como for, deve haver mudança no rumo do futebol com relação à prática de atos de cunho discriminatório, e a CBF, por meio do futebol brasileiro, deu o seu recado. Os clubes e principalmente os torcedores deverão se adequar a essa realidade, porque estando ou não no regulamento, a tendência é que os órgãos competentes apliquem punições cada vez mais firmes e exemplares
porque a lei assim autoriza. Ótima semana e ótimo carnaval a todos! Valeu, doutor João Felipe Ettioli. Sexta-feira tá de volta aqui com o Direito Desportivo. Muitas mensagens chegando no WhatsApp, o 19991869070. Você participa com a gente. O Carlão Fernandes mandou uma pergunta para o Carlão de Freitas. Opa! Ele diz aqui, ó, parabéns pela nova dinâmica da programação de esportes. Obrigado, Carlão. Será que além do derby em Rio Claro, a Série A2 do Paulista vai ter um derby em Campinas em 2024? Ah, Pio, espero que não, né? O desespero dele. não, pelo amor de Deus. Tá nervoso, né? Ele tá tenso. Tá chateado com o arqueiro, né? Do Guarani. Tony. Não, eu espero que não. E eu acredito que não teremos, Pio, de verdade. Assim, o Guarani passa por problemas, mas talvez aí um empate, uma vitória possa sacramentar a permanência do Guarani. E a gente espera que a Ponte suba. É claro que a primeira fase da Série A2 ela está logrando êxito, né? Como gosta Antônio Lupe. Depois vem a fase de mata-mata, que é um outro tipo de campeonato. Só que a gente percebe que a Ponte ela é superior. Mas, né, sempre bom tomar cuidado. Mas eu espero que tenhamos derby na Série A1. Na Série A1, é isso. O Adriano mandou uma mensagem de áudio aqui pra gente. Ele tava passando, agora há pouco, lá na altura do quilômetro 106 da Anhanguera, no sentido capital, pouco antes ali do entroncamento com a rodovia Dom Pedro, né, 2 quilômetros antes. Tem lentidão por lá ainda. Ele mandou aqui o relato dele, inclusive, dizendo que ele conseguiu visualizar ali o acidente que aconteceu entre uma carreta e um motociclista, infelizmente. Boa tarde, bom dia, Rafa Pio, toda a equipe. O Vôlei Renata perdeu mais uma, tem que ficar ligeiro. E outra, pessoal, ele põe aqui, ó, Carlão de Freitas. Acho que aqui cabe uma análise. É o Marcelão, lá do Jardim Marisa. O Conselho de Administração, lá do Guarani, realmente estão colocando a casa em ordem. Sim. Mas no futebol, não entendem nada. Desde 2016, 2018, ambos os campeonatos é um sufoco só. Até quando isso? Um abraço a todos e bom trabalho. Ele tá querendo dizer exatamente isso, que financeiramente, administrativamente, colocando a casa em ordem, estão fazendo um trabalho muito legal. Mas no futebol, aí não, Carlão. Eu acho que às vezes o Conselho de Administração do Guarani peca, talvez por falta de experiência, talvez por empolgação. Eu acho que a situação do Mozart demonstrou uma certa empolgação com o que aconteceu na temporada passada. O Guarani passou por problemas na Série B, veio o Mozart com seu estilo enérgico e conseguiu recuperar a equipe. Mas só recuperou a equipe. Né? Eu não vi a necessidade de negociar uma multa rescisória tão alta da maneira como foi estipulada pela diretoria do Guarani, dar a chave do estádio Brinco de Ouro para o técnico Mozart Santos. O que a gente fala dar a chave? Dar a possibilidade de ele indicar jogadores à torta e à direito. Né? Eu acho que o treinador ele tem sim o direito de escolher 3, 4, 5 jogadores da sua confiança. Agora, um elenco todo, né? Agora você dá toda a possibilidade para ele fazer o que quiser, aí não, até porque com essa cultura do futebol brasileiro, você perde 3 jogos, 4 jogos e manda o treinador embora, aí fica aí todo esse pessoal. Então serve como experiência, a gente espera que o Guarani não caia, mas que esta situação envolvendo o Mozart, ela sirva de alerta para que o Guarani não caia em erros no futuro. Por falar em Mozart, informações do Guarani, Antônio Lupe, você trazia já na abertura do programa que o Guarani, obviamente, está atrás de um novo nome para comandar o time e alguns surgiram, mas foram apenas especulações, né, Lupe? Exatamente, Pio. Alguns nomes acabaram aí, foram colocados em pauta, em discussão entre os membros do CA, do Conselho de Administração, também do Pastana, né, que é o homem forte do futebol da equipe do Guarani. Só que alguns nomes eles fogem um pouco da questão orçamentária do Bugre. Nomes como Jorginho Campos, nomes como Lisca, também foi comentado, o Barroca também, que está aí no mercado, mas são técnicos que estão acima financeiramente do que o Guarani pode assumir de compromisso para a temporada. E tem aqueles treinadores mais jovens, que estão aí buscando o seu espaço e realizando bons trabalhos, que também foram nomes colocados na pauta.
do Bruno Pivetti, da Chapecoense, que recentemente também fez um ótimo trabalho na equipe do Tombense. É um técnico novo, completou 39 anos ontem, e um velho conhecido da torcida do Guarani, que é o Carpini, que está comandando a equipe do Água Santa. A diretoria espera anunciar o nome do novo treinador até quarta-feira. Por enquanto, Moisés Moura, do time sub-20, é o responsável por comandar as atividades e também, acredito, que vai comandar a equipe nesses 2 últimos jogos e que serão jogos importantíssimos para o Guarani. Por quê? O Bugre não tem mais chances de classificação. A Água Santa acabou disparando, é a equipe que provavelmente vai classificar para enfrentar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, porque o Mirassol também ontem acabou tropeçando e foi goleado pelo Corinthians na Arena por 3-0. E o Guarani ainda corre risco de rebaixamento. A gente até pode começar a fazer as contas. O Bugre tem 10 pontos. Tem a equipe do Ituano que ontem venceu. A Portuguesa está numa situação delicadíssima. Particularmente, acredito que uma das vagas será da Lusa. Então o Guarani precisa pontuar o mais rápido possível, principalmente nesse jogo contra a Inter de Limeira. Porque na última rodada pela frente, o Guarani vai enfrentar o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então são contas, e agora esse duelo contra a equipe da Inter de Limeira, que provavelmente deve acontecer com os portões fechados por conta de tudo o que aconteceu com as fortes chuvas que caíram no Limeirão, inclusive na partida contra o Água Santa, né? Então esse jogo pode acontecer com os portões fechados durante a semana. A Federação Paulista, junto com a Inter de Limeira, eles vão comunicar aí a situação do Limeirão para o duelo contra o Guarani. Mas a partir de hoje é olhar para a parte de baixo da tabela, fazer contas, e só a vitória interessa contra a Inter. Bom, Carlão de Freitas, se a gente levar em consideração a tabela do Campeonato Paulista... me perdoe só um detalhe em relação a isso que o Carlão falou. O Mozart foi demitido, depois do jogo já havia uma definição da saída dele. Foi oficializado um pouquinho mais tarde. E ele falou dessa questão de contratar jogadores a pedido do Mozart. O Lucas, o lateral direito, Lucas Marques, ele já rescindiu seu contrato, já acertou com o Remo. Ele não estava relacionado para o jogo contra a Ferroviária, então acredito que a negociação já tinha sido iniciada e concluída antes mesmo da demissão do Mozart. Mas um dos pedidos do Mozart já foi embora do Brinco. São Bento joga contra o São Paulo amanhã. Então, vamos dar uma olhadinha no São Bento, que já pode subir na tabela de classificação. Aí, os 2 últimos jogos da Ferroviária, Carlão, são Palmeiras, no Allianz Parque, então complicadíssimo. Depois tem a Internacional de Limeira. Guarani tem o confronto direto com a Inter. O São Bento, na última rodada, tem o Bragantino. E antes, na próxima rodada, tem a Portuguesa, tem a Lusa. Então, não adianta, Carlão. Pelo menos um empatezinho o Guarani precisa pra garantir, para se garantir. Senão... ele vai ter que somar pontos. Tem um jogo a menos ainda, né? O Ituano tem um jogo a menos, joga amanhã, né? Dia 22. 22, quarta-feira. Quarta-feira, é isso. Olha, Pio, antes do desenrolar das rodadas, o Guarani vai precisar, né? Neste cálculo, a grosso modo, que estamos fazendo, o Guarani vai precisar pelo menos, cara, uma vitória para ficar tranquilo. O empate ainda pode ter alguma consequência complicada. Talvez lá na última rodada, ao apito final, 10 pontos são suficientes para o Guarani permanecer. Mas hoje, faltando 2 rodadas, com vários confrontos, né, de confrontos diretos, eu acho que o Guarani precisa sim de uma vitória. Esse jogo em Limeira se tornou fundamental, virou um confronto direto, e tudo isso para evitar o último jogo diante do Palmeiras. Jogar contra o Palmeiras já com a situação de permanência definida. Mas já perdeu para o Palmeiras? Não perdeu para o Palmeiras. É futebol. O Guarani tem condições de enfrentar o Palmeiras e, de repente, vencer. Agora, é o Palmeiras, né? É um time muito competitivo, seja time A, seja time B, time C, é um time competitivo. Então, se o Guarani puder evitar esse confronto com o Palmeiras, já contra a Inter de Limeira, o que eu falo sobre isso? O Guarani vencendo ou pontuando contra a Inter de Limeira e já exorcizando qualquer possibilidade de rebaixamento, ele faz um amistoso de luxo contra o Palmeiras, seria o mais prudente, né? Evitar esse jogo contra o Palmeiras, evitar que esse jogo
seja necessário para o Guarani confirmar a sua permanência. Então, o jogo contra a Inter de Limeira, Pio, fundamental para a permanência do Guarani. O Éder tá perguntando aqui, ó. Bom dia, Pio, Carlão, família CBN. Tem uma dúvida em Campinas. Tem mais bugrinos ou ponte pretanos? 50-50, viu, Éder? Melhor assim, né? É igualzinho. Fala pro Carlão assumir seu time em Campinas. O Carlão não torce pra um time campineiro. Assumir meu time em Campinas? Mas quem que é essa fera? É o Éder, Tá pedindo pra você assumir o seu Éder. time. Nome de craque, hein? Éder Aleixo. Porque é complicado O você Carlão assumir. tem um time em Campinas. É o time da Rádio CBN. Opa! Aí sim. Isso. Mas aqui, eu não teria nenhum problema em falar que time eu torço. Agora, em Campinas é difícil, né, cara? Infelizmente. Eu acho super bacana o cara falar. Primeira coisa, se nós estamos trabalhando... Se nós estamos trabalhando com esporte, é porque a gente gosta de um time. Claro. Né? Mas, infelizmente, em Campinas, o povo não aceita. E aí, Fabião? Não, só para detalhar que ontem eu estive no horário maravilhoso de 8h40 da noite no Novelli Júnior. Cê é louco? Não. Ituano e Santo André. Não. Eu tava assistindo a televisão, não acreditei. E assim como o Lupe tem me ensinado, e você já me ensinou bastante, lembrando seus velhos tempos de repórter de campo, né? O Lupe tem essa magnitude para fazer esse trabalho, essa função. Ontem ali nas dependências das sociais do Novelli Júnior, antes do jogo, tava um clima amistoso e tudo mais, apesar daquela notícia triste da morte do goleiro, né, do Jean Caio, goleiro de Ituano que faleceu. Ninguém quis falar nada sobre o assunto e tal, mas vida que segue, né, infelizmente. Tentei tirar alguma palavra do Vinícius Bergantin, mesmo com o microfone desligado e tudo mais, ele tem trânsito livre no Novelli Júnior, já que cresceu no Novelli Júnior no Ituano, né? Começou a carreira de jogador, lá passou como treinador, todo mundo gosta dele. Eu perguntei em off para ele se teria alguma possibilidade do Guarani ter feito uma oferta para ele. Ele deu uma risadinha assim, falou, não, por enquanto tô pensando só no jogo, não tem nada de Guarani, nada mais. Um cara muito simpático, muito bem quisto aqui no Ituano. Tentei dar uma de loop nessa aí, mas acabou não logrando êxito, viu, Gil? Não, mas Fábio Chave foi bem, sabe por quê? O nome do Bergantin, toda vez que o clube de Campinas, não é só Ponte Guarani, demite um treinador e nomes começam a ser cogitados, o do Bergantin surge. Mas não sei por quê, como disse o Fábio Chave, não logra êxito. E foi bem, Fábio Chave, na foi bem. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. Todos esses nomes que estão sendo citados são bons nomes. Gosto do trabalho do Pivete, gosto do Thiago Carpini, tem identificação com o clube. Vinícius Bergantin também é um grande treinador. Mas esses nomes chegariam após o Paulistão, né? Porque não dá para imaginar o Thiago Carpini largando a Água Santa numa situação aí de pré-classificação e assumir o Guarani. O mesmo se aplica ao Vinícius Bergantin. O Pivete faz um bom trabalho na Chapecoense, a Chape é vice-líder do Catarinense, o Pivete vem construindo aí uma base muito sólida lá na Chape. Acho difícil neste momento. Agora, terminando o Paulistão, o Guarani sempre é uma vitrine, ainda mais na Série B. Luiz Henrique Falafino está mandando um abraço. Luiz Henrique Falafino, um grande abraço para o Luiz Henrique Falafino. A gente está acompanhando aqui o jornal da IPTV. Olha o estrago que a chuva fez. Impressionante o que aconteceu lá em Limeira. No estacionamento ali do Limeirão, Limeira né? Tem 2 crateras lá no estádio, gente. Que coisa. Intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da Macaca e a gente vai trazer as informações da Ponte pro Rubens Lima de Sumaré, que disse o seguinte: Pablo Diego, jogador diferenciado, jogou solto no sábado, Ponte precisa de um lateral direito para a Série B. E o Fábio Scheibe vai falar da lesão de Neymar. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Na CBN Campinas, você acompanha a trajetória do vôlei Renata em busca do título inédito na Superliga Masculina de Vôlei. Sempre com jogos ao vivo nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Onze e 55, Antônio Lupi, Ponte, bom, classificada, né? Isso não temos nenhuma dúvida. Agora a Macaca pensando em manter a liderança para a próxima fase da Série A2. E esse passa a ser o principal objetivo da Ponte, né? Ficar ali nas primeiras colocações. É claro que o ideal é ser a líder da competição. Abriu 6 pontos de vantagem da Portuguesa Santista, até porque no último sábado teve o confronto direto e a Ponte Preta, com um pequenino susto, venceu a equipe da Portuguesa Santista pelo placar de 3-1. Destaque para o menino Pablo Diego, que sempre disse aqui que tem uma grande facilidade em marcar gols, e marcou 2 na vitória em cima da Briosa. Leonaldi fechou o placar. Depois a gente revela isso aí, viu? Leonaldi acabou marcando o terceiro gol da Ponte Preta, gol que fechou o placar. Com esse resultado, a Ponte garantiu a sua vaga para a próxima fase. E por que é importante ficar em primeiro lugar? Porque a Ponte, nas próximas fases, vai poder decidir em casa, decidir no estádio Moisés Lucarelli, com o apoio do seu torcedor, que tem dado uma resposta muito interessante nesses jogos da Macaca, jogando em casa. Problemas para o técnico Hélio dos Anjos. Problemas. Mailton machucado, Pablo Diego saiu ali mancando, mas no final do jogo ele já estava andando normal, então pode ter sido apenas um desgaste. Então tem algumas questões aí que o próprio Gé, que o Hélio disse na entrevista coletiva, o Gé, ele ainda está se habituando com o futebol profissional, e até o Hélio falou que era para ele fazer um reforço, não foi? Aí ele perguntou se precisava, aí o Hélio deu um puxão de orelha nele, e ele sentiu bastante no jogo contra a equipe da Portuguesa. Até relatei isso no microfone da CBN, que o Gé estava agachado, com um semblante de cansaço. Vitória por 3-1, e na próxima quarta-feira o Primavera de Indaiatuba, jogo que acontece no Majestoso, 7h30 da noite, jogo antecipado da 13ª rodada. Ruim essa antecipação, né, Carlão? Porque aí não dá tempo de descanso. Foi um jogo forte, né, contra a Portuguesa Santista. Tudo bem que foi no sábado, mas hoje a Ponte já briga com o calendário. A gente percebe o técnico Hélio dos Anjos revelando aí vários jogadores com problemas físicos. Já poupou alguns atletas lá em Lins, teve a força máxima contra a Portuguesa Santista. E tem aí essa situação do calendário. E para a Ponte Preta é um jogo de suma importância para você já praticamente confirmar aí esta primeira colocação e pensar na Copa do Brasil. Vamos ver como o Departamento de Fisiologia vai, né, ajudar o Hélio dos Anjos. Time grande, né, Carlão? Calendário, eu vou falar para você. Calendário cheio, Copa do Brasil. Calendário cheio, viagens longas e tal. Você até falou dessa antecipação ruim, mas se esse jogo não é antecipado, a Ponte jogaria pior. Dia 28 de fevereiro lá no Piauí e dia 1º... Não, dia 1º não. Dia 1º de março, seria contra o Primavera. O jogo foi antecipado de 1º de março para agora, a gente vai até dia 29? Não sei, Lupe. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não, mas fevereiro depende. 28, né? É bissexto ou é bissexto? Até sei. Dia 28 mesmo. Até dia 28? Não, então acho que seria dia 2 de março o jogo contra o Primavera. Seria dia 1º mesmo, não teria seria dia 1º. Então não ia nem dar tempo, porque ia chegar, vai ter que... O avião ia ter que descer em Indaiatuba, né? Mas depois do jogo nós mas desce em Indaiatuba, né? Desce! Quase. Depois do jogo nós até comentávamos o que o Hélio dos Anjos pode fazer. Eu acredito que ele vai com força máxima para esse jogo contra o Primavera, e lá em Leme ele vai colocar um cascudão. Um AB, né? Um segundão lá. Ô, Fabião, temos 15 segundos. A lesão do menino é grave?
É grave, entorse no tornozelo direito, mesmo que tirou ele de 2 jogos da Copa do Mundo, do Neymar, estamos falando, né? Ontem na partida do PSG. E hoje pela manhã já saiu uma notícia aqui do jornal francês Le Parisien, falando que o tempo de recuperação dele é de 3 a 4 semanas, viu, Pio? O que tiraria ele do confronto de volta da Champions contra o Bayern de Munique na Alemanha. Neymar se lamentou muito ontem nas redes sociais, escreveu de novo, é mais uma lesão para o craque brasileiro e provavelmente então vai perder a partida de volta da Champions contra o Bayern de Munique na Alemanha aqui 3 semanas. Que coisa. À tarde você tá no Arena. Até lá, ô Fabião. Valeu, Pio. Grande abraço. Juízo, viu, Antônio Lucas? É o que eu mais tenho. Ah, então tá bom. Carlão, à tarde já. no Arena. Opa, com certeza. Eu volto quarta-feira. Amanhã você tá no Amanhã eu tô pilotando a nave. Que maravilha. Fica tranquilo, viu? Maravilha. O rei do carnaval. É o Léo Santana do interior. Cara, e ele teve que... A gente tá É o apertado. Bel Marques de Campinas. Hoje à tarde eu vou falar o problema que a gente resolveu. Tá bom, tchau. Campinas.